Olá pessoal, boa tarde. Vamos fazer um teste de áudio aí, por favor. Todo mundo está ouvindo bem, por gentileza? Pronto. Boa noite, todo mundo aí tá ouvindo? 5 por 5 aí, senhores? Vamos dar um ok aí. Ok. Isso, um pouquinho mais aí, vamos lá. Ok, 5 por 5. Muito bom. Eu vou esperar mais 4 minutos, exatamente 4 minutinhos, para dar aí 5 e 5. E aí a gente começa 5 e 5, ok? Enquanto algumas outras pessoas vão chegando aí. Enquanto isso, eu vou desligar meu áudio aqui, tá? Que só já confirmou que tá tudo ok. Então, só 5 minutinhos, 4 minutinhos, esse já, a gente já entra já ao vivo aí. Obrigado, até já.
Todo mundo ouvindo aí, senhores? Então, beleza, então, vamos lá. Muito bom. Então, como eu estava falando, a gente vai falar sobre Risk Assessment para poder se implementar aí um nível de maturidade do nosso sistema de segurança cibernético, que é um fator crítico para evitar o ataque cibernético. O que acontece na realidade, senhores, isso é um ponto importante a gente está verificando, hoje, no mundo inteiro, não é só Brasil, com a questão cibernética. Então, a questão cibernética, o pessoal se preocupa muito com tecnologia, em colocar sistema, colocar firewall, antivírus, e o diabo a quatro, e esquece de levantar, esquece de verificar, esquece de identificar e avaliar os riscos e cenários de ataque. Se eu não souber do que estou me defendendo, eu não estou defendendo de nada. Então, colocar muita coisa, às vezes, para dar um tiro de canhão e matar um passarinho, ou dar um tiro de espingarda para matar um elefante, a gente dá com um tiro no pé nosso. Então, o que mais acontece, na verdade, é isso. E não sou eu que falo isso, né? O mercado já está falando isso de maneira clara e direta. Então, nós temos que ter um processo para poder estar fazendo o Cyber Security Risk, ou seja, a segurança cibernética rodar. Aí é o currículo meu, vamos passar batido nele, vocês já conhecem. Quero só frisar que temos aí a parceria operacional com a Stefanini e Rafael, ou seja, nós fazemos a parte de gestão de riscos, que é o pontapé inicial, e depois a gente entra com a solução e com as respectivas ferramentas e controles que são necessários. Mas o ponto inicial é você ter uma boa gestão de riscos cibernéticos. Então, de novo, se a gente não souber o que temos que defender e para quem a gente vai ser, né, o nosso oponente, quem será o nosso oponente, tá certo? Conhecer o modus operandi, o perfil, a gente vai dar com os burros na água. Não sabemos, se a gente não souber a nossa fragilidade, nossos pontos fracos, não sabemos de nada. Sun Tzu já falava isso, né? Queres ganhar uma guerra, tem que conhecer o teu inimigo e a ti mesmo. Então, esses são pontos fundamentais para a gente poder estar falando de maneira direta. Então, qual é o contexto que estamos vivendo hoje? Então, Brasil, né? Vou repetir um pouco aí, quem assistiu o último webinar, do conceito passado aí, mas é rápido isso daqui. O que nós estamos vivendo hoje? Estamos com o Covid-19, que é a tríade perfeita, olho do furacão, e ele gerou 3 grandes riscos. O risco econômico, que o primeiro bateu na veia, do risco econômico surge o risco político e temos o risco de aumento exponencial de ataques cibernéticos. Então esse é um ponto fundamental. Então a pandemia, o Covid-19, ela gerou de forma clara e direta, foi motriz para esses 3 riscos, que são riscos consequentes dele, ou são riscos, na verdade, de ligação, mas que influenciam entre eles e faz aí aumentar exponencialmente a questão de ataque cibernético. Isso é uma realidade hoje. Nós hoje, o Brasil, as empresas, estão no olho do furacão. Não tem como escapar disso. Então estamos no olho do furacão. Por que olho do furacão, senhores? Porque os ataques cibernéticos, eles são uma realidade. E tem empresa ainda que não acredita nisso. Tem diretor, tem presidente de empresa, tem membros do conselho que acha que o ataque cibernético é uma história da carochinha, é uma ilusão. Não é ilusão coisa nenhuma. Está acontecendo agora, empresas brasileiras foram atacadas, estão sendo atacadas de maneira clara e direta. Por quê? A gente não faz o nosso dever de casa, praticamente falando. Isso gerou, está gerando aí a questão da depressão econômica nossa, dando uma pancada aí com o número de desempregados, né? Estamos agora aí num ponto da pandemia que está tendo um sinal, uma tendência, que nós estamos aí começando a ficar mais controlado, um ponto positivo, mas isso deve se estender aí um pouco mais, alguns meses aí para frente ainda, infelizmente. É o prognóstico aí que a gente calcula, tendo em vista a forma como foi gerida, né, esta pandemia aí, esse caos todo que foi realizado. Eu chamo isso aí de caos prolongado, tá certo? Nós sabemos que o ataque cibernético já estava mapeado pelo Global Risk Report do Fórum Mundial, então não era e não é nenhuma surpresa para ninguém, não poderia ser. Então ele está entre os 5 principais riscos aí, né, identificados pelo Fórum Mundial. Quer dizer, então a tendência de crescimento é boçal, é grande, que nós temos aqui a questão da tendência tecnológica de ataque cibernético, quebra de infraestrutura de informação,
fraude ou roubo de dados, tá certo? E os avanços tecnológicos adversos, ó, todos têm uma tendência de crescimento. Então, o que a gente vai enfrentar daqui para frente serão ataques constantes de maneira direta, em vários segmentos, inúmeros segmentos. E não adianta falar que sou uma empresa pequena que eu não vou ser atacado. Vai, pode ser atacado sim, se tiver algo que interesse o seu perfil agressor, do hacker, de maneira clara e direta. Então, esse é um ponto fundamental para ele estar pensando, tá certo? Aí existe a interconectividade dele, vocês podem verificar aí que ele, dessa interconectividade, ele gera uma porção de outros riscos, se comunica com outros riscos, influencia outros riscos a vir a acontecer, então isso é claro e evidente, tá certo? E aí temos um ponto focal para discutir com vocês, tá certo? Então, saiu na Harvard Business Review, onde tem aí os dois pesquisadores acadêmicos, né, do grupo Archifact, o Thomas Parent e o Jack Domed, na verdade, que eles falaram que uma pergunta clara, e que eu concordo com eles plenamente. Por que dos bilhões de dólares investidos em segurança cibernética, os danos causados por violações continuam crescendo? Ou seja, o que eles querem dizer com isso? Investe-se muito, mas investe-se mal. Investe-se muito, investe-se mal. Por quê? Porque as empresas não entendem e não reconhecem seus riscos cibernéticos críticos. E isso é uma realidade. Na minha vida aí de consultor, de gestão de riscos, a gente vai em empresas grandes, a gente pede para levantar quais são os riscos cibernéticos, quais são os ataques cibernéticos, só tem a questão genérica. Ataque cibernético. Velho, isso não quer dizer nada. Isso e nada é a mesma coisa. Que tipo de ataque você pode sofrer? Tá certo? Como você pode sofrer o ataque? Então são respostas que nós temos que fazer, tá certo? A segurança do mundo digital hoje é o fator de sucesso. Então a digitalização do mundo dos negócios é uma realidade. Não tem como voltar para trás. O famoso 6D. E aí tem algumas perguntas que vocês, como gestores de riscos, seja ele cibernético, de informação, tá certo? DPO, não interessa, temos que saber responder. Primeira coisa básica, a minha empresa sabe quais são os riscos e cenários críticos cibernéticos? Eu tenho isso levantado, elaborado, mapeado? Resposta, não, não temos. Grande maioria não tem. Grande maioria não tem. Essa é uma realidade, tá certo? Nua e crua. Segundo, a sua empresa prioriza o investimento na tecnologia cibernética? Ou seja, vou colocar meu maior esforço tecnológico que eu tenho hoje à disposição, tá certo? Ao redor daquilo que eu tenho que proteger, são chamados joias da coroa. Ou seja, eu sei quais são os processos considerados críticos, as informações relevantes estratégicas dentro desses processos críticos, os sistemas críticos que sustentam o processo crítico e a informação relevante. Eu tenho isso mapeado de maneira clara e direta. Por quê? Porque a informação relevante, o processo relevante e o sistema relevante, os sistemas de TI relevantes, esses devem ter uma couraça, uma blindagem muito maior do que o restante das informações, processos e sistemas da empresa, certo? Então isso tem que saber, eu tenho que saber o que serei e de que forma serei atacado. O que o meu oponente, o hacker, quer de mim? A minha empresa é atrativa para que tipo de ataque? Então eu tenho que saber isso daqui. Então vem a terceira pergunta estratégica. Eu sei qual é o tipo de ataque cibernético que eu posso sofrer nos próximos dias, próximas horas, próximas semanas? Eu tenho isso mapeado, gente, escrito. Eu tenho uma historinha contando, na verdade, que tipo de ataque eu vou sofrer. Vou sofrer uma invasão através do meu sistema, através de phishing, porque meu pessoal não está conscientizado. Você tem que medir isso daí. Você sabe o perfil de seus agressores? Quem que vai me atacar? Quem pode me atacar? Se eu tenho essas defesas aqui, quem tem nível suficiente para romper com essas defesas? É um hacker, né, mais audacioso? É um hacker brincalhão? É um ativista? Quem é ele? Tá certo? Então, isso são essas 4 perguntas, tá certo? Que eu tenho que saber responder para quem? Para o meu presidente e para o conselho de administração, de maneira direta e clara. Isso se resume, eu posso dizer para vocês que essas respostas poderão ser respondidas por quem?
pela metodologia chamada Cyber Security Risk, tá certo? Que a gente elaborou, não é nada do outro mundo, mas nós ordenamos, colocamos uma ordem, na verdade, do nosso ponto de vista, que deve ser seguido, tá certo? Então isso é um ponto primordial, tá certo? Ponto primordial também é que o foco meu, né, para avaliar o risco cibernético, tem que atacar aonde? Nas atividades críticas principais e não na tecnologia em si. De novo, não posso encher de parafenália os meus sistemas de TI. Não adianta fazer isso. Que é o que a grande maioria das empresas fazem. Então, para eu comprar um sistema, tá certo? Para eu fazer um pen test, eu tenho que saber aonde, na verdade, que tem que ter a minha fragilidade. Onde tem a minha fragilidade. Isso é um ponto fundamental. O pen test vai dizer se a minha defesa é boa ou é ruim, tá certo? Mas eu tenho que atacar a minha defesa, tenho que atacar o meu ponto considerado o nó gódico, tá certo? Então acontece o que nas empresas hoje, tá certo? Pela pesquisa lá que saiu na Harvard Business Review, que a empresa como um todo, quem cuida da área de risco cibernético, dá pouca atenção e sensibilidade para as atividades críticas de negócio. Então a gente não olha isso, a gente não olha o business. O homem, na verdade, cibernético, tem que olhar o business, o core, obrigatoriamente. O risco, que risco tem essas atividades críticas? Então, se eu estou em uma empresa de logística minha, de distribuição, o core meu é logística. Tudo ao redor disso daqui, da logística em si, rota, cliente, onde é que vai jogar, onde é que vai distribuir, tá certo? Tem que estar protegido, obrigatoriamente. Quais sistemas que apoiam essas atividades? Eles são vulneráveis? Eles estão vulneráveis? Quais são os possíveis invasores, agressores? Eu tenho o perfil dele? Eu posso medir o perfil dele? Tem que saber. Temos que saber. Temos que conhecer. Então, essas são perguntas que têm que ser feitas. Tá certo? Então, a metodologia Cyber Security Risk, na verdade, ela e faz com que você conheça de fato onde deve, tá certo? Proteger e conhecer o quê? A sua maturidade de segurança cibernética. Em função da minha maturidade, é que eu vou saber se eu estou bem ou estou ruim. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é saber a minha maturidade, senhores. Não tem como a gente escapar disso. Da maturidade, eu levanto o risco. E do risco, eu levanto cenários de ataque. Obrigatoriamente. A ordem é essa. Com base no cenário de ataque, é que eu vou ter tecnologia. Obrigatoriamente. Se eu fizer o sistema contrário, eu posso gastar muito em um local que não é vulnerável. Não adianta nada. Ou aquele local não é o mais importante da empresa. Aí o presidente pergunta, estamos seguros? Resposta, sim, estamos. Porque eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H de sistema. Mas está protegendo aquilo que é importante? Então eu tenho que proteger aquilo que eu chamo de joia da coroa. E para isso eu tenho que saber o perfil do hacker e o seu modus operandi, tá certo? Então eu tenho que estar olhando, né? Um olho, na verdade, como diz aí brincando, um olho para dentro e um olho para fora, obrigatoriamente, tá certo? Então isso é o processo. Eu vou dar um processo inteiro e depois vou bater só no risk assessment. O nosso processo inteiro é 5 fases, a sexta já é consequência da quinta. Então, eu tenho que entender o negócio da empresa, obrigatoriamente a fase 1, tenho que entender, na verdade, identificação de quais são os processos, informações e sistemas considerados, né, críticos, na verdade, e tenho que saber qual é o meu apetite de risco cibernético. Eu tenho que saber isso daí. Então, isso é um ponto importante. Então, se eu não compreender a minha cadeia de valor, eu fico a pé. Fase 1. Fase 2. Aí, com base nisso, eu sabendo o que eu tenho que proteger, eu vou elaborar o quê? Eu vou executar um questionário meu, que pode ser o do NIST, pode ser o do COSO Cyber, tá certo? Pode ser da 27032, né? Da 27701, não interessa. Eu tenho que montar uma métrica que me dê o quê? A minha maturidade. Tem que montar uma métrica para eu poder enxergar a minha condição que eu estou hoje. Então isso é um ponto fundamental. Com base nisso, eu identifico e avalio riscos. Riscos, por quê? As não conformidades do meu checklist são fatores de risco, não riscos, são fatores de risco. Ou seja, eu não tenho uma política, eu não tenho um processo,
eu não tenho um controle de acesso lógico, eu não tenho controle de senha, eu não tenho inventário, né, dos meus ativos principais. Isso tudo são fatores de riscos que vão o quê? Gerar riscos. Ele está fragilizando a minha defesa cibernética, tá certo? Depois, com base nesses riscos, com base na criticidade dos riscos, eu avalio o risco, tá certo? Avalio o inerente e avalio o residual. Ou seja, os conformes que eu coloquei lá no meu checklist são controles que devem ser avaliados, são sistemas que têm que ser avaliados, tá certo? Aí eu monto o quê? Eu elaboro cenários. Eu tenho esses riscos aqui, com esses riscos que eu tenho e com esta criticidade, eu vou elaborar, né, prospectivamente, que tipo de ataque eu posso sofrer. Conhecendo quem? Conhecendo, inclusive, o perfil, tá certo, do meu oponente, obrigatoriamente, pelo que eu tenho de atrativo em relação a isso. Então isso é um ponto fundamental para eu poder estar fazendo. E a fase quinta, na verdade, é a fase principal. Por quê? Eu vou estar dando a solução, tá certo? Eu vou estar dando a solução, obrigatoriamente. Tá? Fase 6, que casa com a 5, é você fazer o monitoramento na realidade e incluir um processo de comunicação, mas ele é casado com a fase 5, que já é uma solução que você está dando, tá certo? Aqui eu só dividi em termos de metodologia, em termos de não ficar tão pesada a quinta fase, mas são 5 fases. Então, essas 5 fases, na verdade, macrona, é que fazem você ter o quê? Um processo estruturado para você avaliar a sua segurança cibernética. Tem empresa que começa na fase 3, tem empresa que começa já na fase 4, tá certo? E isso tá errado, porque dá miopia para vocês, tá certo? Se olhando esse slide aí mais holístico, né? Essas 5 etapas batem isso daqui. Então o que vem a ser a joia da coroa? Tendo em vista a minha cadeia de valor, tendo em vista meus objetivos estratégicos e a minha estratégia de negócio, eu seleciono o quê? Qual é o processo crítico, a informação crítica e o sistema crítico. É a primeira etapa. Selecionei aquilo que eu quero proteger, vou para a segunda etapa, tá certo? Que é preencher o questionário que vai me dar o quê? Meu nível de maturidade. A fase 1 e a fase 2 significa o quê? Significa meu risk assessment. Então é o meu risk assessment. Então o que é risk assessment? É eu levantar o quê? O meu nível de maturidade. Eu vou estar olhando quanto eu estou fragilizado em relação a quê? Em relação à segurança cibernética. Em relação a quê? As melhores práticas. A partir daí, eu vou identificar as causas dos riscos, que são as não conformidades, avalio os riscos, elaboro cenários. Para elaborar cenários, eu tenho que fazer, na verdade, implementar, tá certo? O perfil do hacker e seus modos operantes. E a partir da quarta etapa é que eu vou montar a inteligência em riscos cibernéticos ou a inteligência tecnológica em riscos cibernéticos. Aí eu vou dar a solução preventiva, a solução mitigatória para diminuir a pancada, monto a questão da crise, como posso gerenciar uma crise se tiver um vazamento, um ataque, e faço uma relação custo-benefício. Ou seja, a mensurar o quê? Os impactos que podem causar os ataques no meu negócio. Então, o quanto que eu vou investir tem a ver com o quanto de ataque, a profundidade do ataque vai ser executada na minha empresa, vai ser operacionalizada. Isso é o claro, é o óbvio. Então, eu não posso gastar milhões, né, implementando, tá certo, algo que eu não conheça. Veja bem, não estou dizendo de tecnologia, tá ok? Tem muito especialista de mercado que conhece muita tecnologia. Perfeito. Mas conhece o risco? Conhece o risco? Sabe, na verdade, se vai cobrir, né, a linha toda ou parte dela? Tem que ser parte dela, senhores. Né? Quem quer tudo não consegue nada. Essa é uma grande realidade. Né? Então isso é um ponto fundamental. Produtos que eu posso ter. Aí tem uma série de produtos que a metodologia fornece. Né? O relatório contendo essa relação do processo crítico, informação crítica, sistema crítico, contendo um relatório contendo o nível de maturidade, contendo a identificação dos riscos e seus fatores, contendo a avaliação de riscos cibernéticos, cenários de ataque, sugestões de melhoria, tá certo? Um relatório contendo o processo que eu vou ter que monitorar, que é o mais importante, é uma solução casada e integrada que tem que estar ativa constantemente,
Por que ativa constantemente, tá certo? Porque, obviamente, se eu não tiver um monitoramento, eu fico a pé. Se eu não conhecer modus operandi, perfil, como que eles entram, como que eles executam o ataque, eu danço. Então, o meu monitoramento é monitoramento externo de como que acontecem, né, os ataques em vários segmentos, segmentos iguais aos meus e segmentos que não são parecidos com os meus, tá certo? Para eu poder estar trabalhando. E o processo de comunicação, importantíssimo. Por quê? Porque aí eu tenho que diminuir o quê? A minha fragilidade do fator humano. Que hoje os ataques acontecem em grande parte pelo phishing. O cara entra pelo phishing em grandes sistemas. Alguém bobeia, bate o dedinho ali e já contamina o sistema como um todo. Quais são as fases, então, do Risk Assessment, então? Que é uma parte dele, que é a parte principal, que é isso que eu queria conversar com vocês, tá certo? Então é a fase 1 e a fase 2, tá certo? Então, senhores, não tem milagre. Se eu não souber, para fazer o Risk Assessment, se eu não souber quais são as joias da coroa, ou seja, processo, informação e sistema crítico, não vai adiantar nada. Para isso, o homem de cyber tem que conhecer o negócio. Ele não é uma pessoa e não pode ser a pessoa, senhores, que escova bit byte. Não pode ser. Ele tem que ser uma pessoa de business, negócio, que ele tem que saber o que vai impactar o business, né? Vai impactar o objetivo estratégico. Não tem como a gente escapar disso, tá certo? Segundo ponto, conhecendo as joias da coroa, tá certo? Que eu gosto de usar muito esse termo, conhecendo quais são as joias da coroa, eu vou fazer uma avaliação da maturidade. Aí vem uma pergunta interessante, hein? Porque tem empresa que faz a avaliação da maturidade genérica. O que é genérica? É com base em que essa avaliação que eu tenho? Quando eu respondo no questionário que eu tenho lá, controle de acesso. Controle de acesso aonde? Em tudo? Eu sei quais são as joias da minha coroa. Isso tem que estar formalizado, senhores. Formalizado. Para preencher o questionário, tá certo? Para preencher o meu checklist, para saber o grau de maturidade, eu tenho que saber aquilo que eu tenho que defender. Se eu não souber, eu vou estar enxugando gelo. Porque eu vou fazer uma maturidade genérica. Como eu vejo aí muitos relatórios aí de maturidade extremamente genéricos. Tá certo? Extremamente genéricos. Porque não fala qual é a consequência. Então tem que mostrar a consequência, tá certo? Se eu não tiver, se eu tenho esse aqui de fatores, eu fico mais exposto do que se tiver. Tenho que seguir as melhores práticas. Então eu não posso escapar disso daqui. Eu tenho que fazer um casamento com isso. O NIST aí é o mais utilizado, é ele mesmo. Mas você tem que estar com uma integração, com um casamento muito forte na família 27.000, que pega a 1, a 2, a 5, que é a gestão de risco, a 32, que é a específica de cibernética, e a 701, que é da privacidade, né, dos dados. Eu tenho que casar isso daqui. Então, um checklist pode ser só do NIST, se eu quiser colocar, mas só o dele não vale. Eu tenho que ser um pouco mais abrangente, tá certo? Poder saber. Uso até o do Coso Cyber, que saiu agora, no ano passado, 2019, para poder fechar isso daqui. Então, a abordagem que eu tenho que fazer, senhores, ela tem que ser holística. Ela deve ser holística, tá certo? Para verificar se eu tenho o mínimo necessário. Né? Lado esquerdo eu sigo um framework nosso, que é um pouco mais pesado e carrancudo, tá certo? Mas para fazer esse risk assessment aqui, eu uso a estrutura, nós usamos a estrutura do NIST, integrada com as melhores práticas. Então eu aumentei aquilo ali. Mas ponto fundamental, essa estrutura, né, ela tem 5 funções. 5 funções. Eu identifico, eu protejo, eu detecto, eu respondo e eu recupero. Então, na realidade, tá certo? Desses 5 itens, 4 itens eu posso dizer que são preventivos e detectivos. O identificar, proteger, detectar e responder. E o recuperar, ele é puramente mitigatório. Eu vou diminuir o quê? O impacto que eu tenho no meu negócio, na minha operação, tá certo? Então ele vai para outro tipo de situação. Aqui eu tenho, por exemplo, para a gente poder entender claramente, a abordagem tem que ter. O que é você identificar, na verdade, se você tem ou não, né, a questão das suas fragilidades mais ativas. Em cima de quê? Em cima de como que eu vou gerir os meus ativos, tangíveis e intangíveis, né? Como é que é meu ambiente de negócio, como é que é a minha governança em termos de cibernética. Eu faço avaliação de risco oficial, senhores. Eu faço isso, eu tenho uma estratégia para avaliar esse risco.
Grande parte não tem. Eu tenho uma gestão de riscos da cadeia de suprimento, daquilo que é importante, ou não tenho? Então, o identificar é isso. Se eu não tiver isso daqui, eu já fico a pé. Como é que eu protejo? Se eu tenho, na verdade, controle de acesso, lógicos, né? Se eu faço uma conscientização, né, em cima da minha força de trabalho, em cima dos usuários, né? Então eu treino bastante, eu sensibilizo bastante, eu falo a questão do hacker, falo a questão do phishing, eu bato nisso constantemente. Como é que é a segurança dos meus dados, então? Eu tenho isso daqui de maneira processual e normalizada, né, através de norma, ou tenho isso aqui só de boca? Tá certo? Tenho isso aqui escrito? Tenho uma política escrita? Não tenho? Eu tenho e faço a manutenção dele de forma clara e direta? Tá certo? Eu tenho uma tecnologia de proteção estruturada? Aí que vem a questão. Essa tecnologia de proteção é em cima de quê? Da joia da coroa. Tá certo? Eu consigo detectar indícios de um ataque, primeiros movimentos de um ataque ou de uma invasão de sistemas. Quer dizer, eu monitoro e tenho, né, sistemas que podem me jogar a bandeirinha de anomalias de evento, tá certo? Esse monitoramento ele é contínuo ou é só na hora do expediente? Eu tenho uma SOC que faz isso, eu tenho um processo de detecção, ou seja, na SOC aparece na tela, né, aquilo que está sendo, né, tentado uma intrusão, ou não? Ou nem SOC eu tenho? E a resposta que eu responder? Eu tenho que ter o planejamento das comunicações, eu tenho que ter o planejamento das análises, eu tenho que ter o planejamento da prevenção e da mitigação. Isso é resposta. Isso é planejamento, principalmente. Então, a resposta é como você vai responder caso você tenha algo de diferente. Que isso é, na verdade, entra a questão preventiva, se é uma boa resposta, e é uma questão que casa um pouquinho com a questão da mitigação. E o recuperar é puramente mitigatório, senhores. Tá certo? Puramente mitigatório. Em quanto tempo eu subo o meu backup? Quanto tempo eu recupero aquela informação? Se é que consigo recuperar, tá certo? Então exige também planejamento, exige também comunicação clara, efetiva. Então aí que vem o pulo do gato. Eu tenho que falar para o conselho, tenho que falar para a diretoria, se eu não tiver tais e tais sistemas, eu vou demorar para poder subir o backup de uma informação importante 12 horas, 15 horas, 24 horas, tá certo? Esse é o ponto fundamental, tá certo? E aí há uma decisão de diretoria ou de conselho seguinte, eu assumo, não assumo, vou investir, não vou investir. Então o plano de investimento, a relação custo-benefício, senhores, é em relação a quê? Em relação ao quanto de impacto, tá certo? Esses ataques cibernéticos podem fazer com o nosso negócio. Isso é uma questão fundamental. Quer dizer, a NIST nasceu disso daqui, tá certo? E aí tem os níveis de quê? De implementação desse Cybersecurity Framework, tá certo? Que é esse de você proteger, de se você identificar, detectar, de você responder ou de você simplesmente recuperar. Então eu tenho um nível parcial, o nível que eu vou estar identificando qual é o risco, o nível que eu estou verificando se ele é repetitivo ou não, ou se eu estou no nível adaptativo. Então eu tenho que ter processo de gestão de risco, programa integrado de gestão de risco e uma participação externa. Isso é o nível de implementação desse framework, que vem a ser isso daqui. Eu não vou ler para vocês, porque sempre a gente vai aí comer tempo, mas o nível parcial é que eu tenho, na verdade, o quê? Um processo de gerenciamento de risco muito no inicial, tá certo? Ele não é formalizado, ó. O risco é gerenciado de maneira ad hoc e reativa. Então eu reajo àquilo que eu estou sofrendo, tá certo? Então eu não tenho um programa integrado de gerenciamento de risco, tá certo? A participação externa, a organização não entende seu papel no ecossistema cibernético, onde ela se encontra e o nível da sua atratividade. Esse é o nível que eu tenho de implementação parcial. A questão do risco informado, as práticas elas são já aprovadas pela administração, pela diretoria e pelo conselho, mas ela não é estabelecida a política para toda a empresa. Então ela fica restrita às vezes na área de TI, o que é um erro crasso, tá certo? E o programa, tá certo? Falta o quê? Uma conscientização
né, sobre o risco cibernético organizacional, que é o que mais acontece. Então, o risco informado, estou nesse patamar apenas, tá certo? E geralmente a organização entende seu papel no ecossistema, tá certo? Mas a organização ela colabora e recebe algumas informações de outras organizações. Ela não troca muito mais informações, temos que trocar. Temos que trocar de maneira ativa, senão a gente fica parado, tá certo? Esse é um ponto fundamental eu estar entendendo. O reproduzível significa o quê? Que minha gestão de risco, veja o que eles falam sempre no NIST agora, no Cyber Security Framework, na verdade, que é importante. Veja que o processo de gestão de riscos, ele mudou. O original é de 2014, esse 2017/18 que saiu, na verdade, o foco dele é em cima da gestão de risco. Então ele já está guiando a gente para isso, de maneira direta, tá certo? Então a prática de segurança cibernética ela é atualizada regularmente, né? Eu verifico os meus processos, eu avalio os meus processos, sistemas e informações, tá certo? Tem uma integração na área de gestão de riscos para toda a empresa, tá certo? Abrange a empresa inteira, eu monitoro isso constantemente, eu participo ostensivamente, tá certo? No ecossistema meu, contribuo para o entendimento, né, sobre a questão dos riscos na minha comunidade, no meu segmento empresarial. Então isso é o fator primordial. E o último, que é o adaptável, é que você já está num patamar bom, excelente, tá certo? Eu sou a pessoa que eu sou um camaleão. Eu adapto a minha prática de segurança cibernética de acordo com o quê? Com o cenário que eu tenho pela frente. Então isso é importante. Então eu estou constantemente, continuamente mudando a forma que eu estou gerindo os riscos cibernéticos. Acompanhando o quê? O mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, tá certo? Tenho essa integração fortíssima, tenho uma tolerância ao risco claramente definida, ao risco cibernético claramente definida, tenho esse meu apetite já classificado e colocado a régua que dali não pode passar, então ele parte já para o nível adaptável, e a minha participação externa também é forte, que eu possa monitorar de maneira contínua, efusiva, tá certo? O que? O modus operandi, tá certo? Dos nossos hackers e o perfil deles. Então esse é o nível de implementação que eu tenho pela frente, tá certo? Então isso é um ponto fundamental. Por isso que a maturidade desta situação que você se encontra, né, em qual dessas quatro vocês vão se encontrar, ela é importante. Então eu tenho que fazer o quê? Saber, através da ferramenta BIA, Business Impact Analysis, quais são, na verdade, os meus processos considerados críticos. Então, tecnicamente falando, eu vou bater aonde? Apenas no quadrante vermelho. 20/80. Eu não vou bater nos 300 processos que eu tenho. Tá certo? No caso aqui, como exemplo para vocês, nos 127 processos. Eu não posso fazer isso. Eu vou bater aqui nos 21 processos, que são 16,53%, ou 17% do meu todo. É isso mesmo, 20/80, Pareto. Tem que bater um pouco nisso, tá certo? Como também tem que saber das minhas atividades, certo? Tem as atividades, eu tenho que saber as informações que compõem aquelas atividades. As informações fogem um pouco do 20/80. Por quê? Se é uma atividade crítica, se são atividades críticas, eu tenho muitas informações que estão ali contidas, tá certo? E aí eu tenho uma métrica de relevância da informação. No eixo horizontal, né, eu coloco se ela tem baixa, média ou alta, né, relevância e importância, e no eixo vertical eu verifico se ela é estratégica, tática ou operacional. E com isso eu tenho uma matriz de relevância da minha informação, tá certo? Eu posso verificar, inclusive, se o impacto dela, se é baixo, médio ou alto em termos de relevância, e que vai impactar o meu negócio. Aí eu tenho justamente isso aqui. Então é importante eu ter uma métrica para poder saber quais informações são importantes. Nesse caso aqui eu tenho 24 informações, 14 são consideradas críticas. Por quê? Porque as informações estão dentro dos processos críticos. E depois, por último, eu tenho que fazer o quê? A listagem dos meus sistemas que apoiam as atividades e apoiam também as minhas informações. Faço o BIA de novo. Então eu faço 2 BIAs. O BIA de processo e o BIA de sistemas. Baseado aonde? Em cima das informações que eu tenho para proteger. Com isso aqui eu mato a primeira fase. Por quê? Porque eu defendi e sei o que defender a joia da coroa.
E parto para quê? Parto para o questionário que eu vou fazer, que é a avaliação, na verdade, né, do cybersecurity seu, da sua condição de segurança. Esse questionário ele tem que ter evidências. Então vai preencher o questionário, tem que ter evidência. Ah, eu tenho política, legal, cadê a política? Ah, eu tenho um procedimento XPTO, cadê o procedimento? O sistema meu de controle de acesso lógico funciona e está operacional. Como é que ele funciona? Vamos testar. Tá certo? Eu controlo as senhas. Como que você controla as senhas? Como que as senhas são colocadas na empresa? 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Então é isso que nós temos que olhar e observar de maneira clara, de maneira constante. Então o questionário que tem aí, no nosso questionário, quase que 120 atividades aí com resultados, né, um pouco maior que o NIST prescreve, eu vou ter depois um dashboard, onde eu vou saber o que é conforme e o que é não conforme. Nesse nosso caso aqui, que é só um case, né, eu tenho aqui que eu tenho 0 de atividade de recuperação, então de 8 itens que te pede, ele tem 0. A resposta, eu tenho 20, eu só tenho 2 apenas. Detectar, eu tenho 20, só tenho 5. Proteger, eu tenho, na verdade, 42 questões, só tenho 10. E identificar, na verdade, eu tenho 29, só tenho 7. Então, na verdade, senhores, isso aqui me dá uma realidade do que eu vou ser. De cara, você já pode saber se você não está numa posição muito confortável. Mas aí eu preciso ter uma métrica para medir isso daqui. Não posso dizer só para a diretoria que eu não estou confortável. Tá? Então tem que saber o meu nível de maturidade. E aí eu tenho que o próprio NIST te dá, na verdade, 5 níveis de maturidade. O NIST fala de 0 a 4, eu estou falando de 1 a 5 aqui. Mas o que vem a ser o nível 1? Ações vinculadas à segurança quase ou totalmente inexistentes. Não tenho quase nada de atividade de segurança cibernética. Estou zerado. Então, estou numa situação extremamente frágil. Né? Nível 2, algumas atividades sobre cibersegurança, abordagens específicas, ad hoc, alta dependência do fator humano. Dancei. O fator humano é a peça mais importante e a peça mais vulnerável, a gente sabe disso. A atitude minha é reativa. Eu sou reativo. Então, aqui eu estou no laranja. Nível 3, existem certas diretrizes para executar as tarefas. Existe uma dependência ainda pessoal, tenho avançado no desenvolvimento de processos e documentação de tarefas. Tenho avançado, não estou numa posição boa, então estou num nível intermediário. Tá claro? Então isso é importante. Tá? Então você vai medir onde você se encontra. Tá? Nível 4, que é um verde claro, está numa posição melhor, eu tenho uma formalização e documentação de políticas e procedimentos, eu tenho uma governança de cibersegurança. Governança é importante, posso montar um comitê para isso. O ideal é que monte-se um comitê executivo e tenho métricas de acompanhamento para saber se estou bem, estou mal, se está sendo cumprido, né, as minhas demandas regulatórias internas na empresa, a política e o processo. Isso é importante. A auditoria bate nisso, não bate nisso, tá certo? E o nível 5, ponto fundamental. O responsável pela cibersegurança tem uma função chave no controle do sistema como um todo da segurança da informação. Tá certo? Então isso é fundamental. Esse responsável pela cibernética tem que ser o cara de TI especificamente? Não precisa ser. Pode ser fora de TI, mas tem que ser um cara de business. Tem que conhecer a tecnologia, mas ele vai contar com o apoio e assessoria da TI, obrigatoriamente. Tá certo? Então isso é um ponto fundamental. Tem controle interno, quer dizer, existem controles nos seus processos, tá certo? Nas suas atividades, né? E trabalha-se com uma melhora contínua. Então isso é importante. E ponto para a gente poder medir se ele está ou não no nível de excelência bom. A minha cibersegurança está alinhada com os objetivos e estratégias da organização? Está caminhando em paralelo com isso? Por quê? Se eu tiver uma parada da minha operação, uma parada da minha empresa, meus objetivos e a minha estratégia, senhores, vão para o saco. Eu perco completamente o controle, sou impactado, minha reputação vai embora, né? Não cumpro o prazo, não entrego material, não fabrico material, então dancei. E aí eu não posso chorar e dizer que isso foi obra do Divino Espírito Santo, que, né, o destino está contra mim. Não existe isso. Não existe isso. Você sofreu um ataque porque algo aconteceu de errado. Porque nós fomos incompetentes.
Essa é uma realidade nua e crua, tá certo? Esse é o caso. Eu preciso ter uma métricazinha. Aqui a gente montou uma aranha, vocês conhecem já essa aranha. A gente colocou, na verdade, não fizemos aqui peso, mas nós fizemos o quê? A medição direta do nível de resposta que nós tivemos. No caso dessa empresa, que é aquela que eu mostrei antes para vocês, está num nível horroroso, ó, nível insuficiente, tá certo? Por que nível insuficiente na realidade? Porque eu tenho praticamente, né, um ponto, né, 0,66 em relação a 10. Então estou muito aquém daquilo que eu deveria estar. Estou muito abaixo do mínimo necessário, tá certo? Do meu ponto de vista, o mínimo que nós temos que ter é no nível amarelo, não é nem regular, tá certo? Eu tenho que melhorar, eu posso melhorar. O ideal é que eu esteja no muito bom, aprimorar. Isso é um ponto fundamental. Onde eu tenho 70% dos meus, né, dos meus questionamentos considerados como conformes. Aqui, por exemplo, tem uma outra empresa que está numa posição confortável, está no 8,34. No 8,34 ele está num nível muito bom. Então a aranha fica nessa condição. Então essa maturidade, o nível de maturidade, ele dá para você uma sinalização clara. Eu não posso ter um nível de maturidade regular ou bom e falar que eu não tenho, né, eminência de ser atacado. Por quê? Porque meu nível de fragilidade é alto. Não tem como a gente escapar disso. Então eu meço por aí. E isso, senhores, tem que ser levado para um comitê executivo ou para a alta gestão da empresa, obrigatoriamente. Então eu preciso ter métrica. Se eu não tiver essa métrica, eu fico a pé. Eu fico sem saber o que eu vou fazer de claro e de direito, tá certo? O Risk Assessment, que é o mais fácil de fazer, o mais prático de fazer para você ter uma fotografia, você faz rápido. Vai ter 2 relatórios, não mais do que 2. Vou ter do processo crítico, sistema crítico, informação crítica. Isso tem que ser brifado e validado pela alta gestão. Isso é um ponto fundamental. Não é o que você acha, o que eu acho. Então, ou o comitê executivo que faz a governança, ele faz e dá essa ideia para vocês, ou a alta gestão, os dois do processo, fazem isso de maneira clara. Então é importante ter essa visão. Por quê? Porque depois eu vou fazer uma conta lá na frente de impacto no negócio. E se o processo não for considerado como estratégico ou crítico, eu fico a pé. Então isso é um ponto fundamental eu estar entendendo de maneira clara e direta, tá certo? No relatório, o segundo produto nosso é o relatório do nível de maturidade. Nesse nível de maturidade, você não vai dizer somente a aranha, você vai dizer quais foram as perguntas conformes e as não conformes, tá certo? E aí um roadmap teu aí seria o quê? Você colocar isso aí já em conformidade. Mas não pode fazer isso sem saber os riscos. Por quê? Ponto fundamental. Porque eu tenho que saber a priorização que eu tenho que colocar as perguntas, na verdade, do meu checklist numa ordem cronológica. Às vezes ela não tem uma prioridade muito grande. Então eu preciso saber os riscos e o que aquelas perguntas não conforme preenchem o risco lá na frente. O Risk Assessment te dá somente esta fotografia de qual é o seu nível que você tem de maturidade. Ou seja, se você está bem ou se você está ruim. Esse é o primeiro produto, senhores, que nós devemos ter na mão para poder apresentar, por exemplo, para um comitê executivo, para um conselho de administração, para uma alta gestão. Isso eu tenho que ter. Se eu não tiver isso aqui de bate-pronto, eu estou a pé. Não esquecendo que eu tenho que ter o quê? As joias da coroa de maneira clara e direta, tá certo? Então esse é um ponto para a gente poder estar falando, batendo com vocês e revendo. Ou seja, se vocês olharem aqui, esse pentágono que está aqui, a gestão de riscos, na verdade, ela é a base para vocês começarem a ter o restante, né, o recheio todinho do bolo. Então, sem essa estrutura, senhores, não adianta. Vocês não vão conseguir fechar todas as brechas. Por quê? Vocês não vão conhecer o seu posicionamento, não vão conhecer quem é ou quem podem ser os seus atacantes, não vão conhecer a forma de ataque. E aí, não conhecendo isso, meus amigos, pergunto, como é que vocês vão colocar ou planejar uma estratégia de defesa? Não vai. Ou vocês vão colocar de mais ou de menos. E o demais, às vezes, acaba deixando brechas, né? Acaba deixando pontos vulneráveis no sistema de defesa da empresa. Ok, senhores? Então hoje eu queria falar basicamente isso com vocês. Foi só um aperitivo aí para
para vocês ao falar do Risk Assessment de maneira clara e direta, ou seja, sensibilizá-los, né, que para poder estar implementando a inteligência tecnológica cibernética tem que começar pelo Risk Assessment, obrigatoriamente. Então isso é um ponto fundamental, saber as joias da coroa e saber como que eu me encontro em termos cibernéticos, olhando as joias da coroa de maneira clara. E pergunto agora para vocês, tem alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram falar, aproveitando o tempo nosso aí? Esse webinar aí foi um aperitivo para vocês entenderem o processo, tá certo? Nós já demos em outros webinars aí o processo mais completo, mas esse para vocês entenderem como que a coisa acontece e deveria estar acontecendo. Ok, senhores? Alguma pergunta a mais? Algum ponto aí que eu possa elucidar para vocês? Ou todo mundo aí entendeu de maneira clara e direta? Eu acho que todo mundo aí entendeu, né? Não tem muitas perguntas. O que é? Eu sei que tem. Ok. Bom, senhores, se ninguém tem dúvida, então eu agradeço aqui a todos, né? Eu acho que, na verdade, foi um aperitivozinho para vocês poderem entender o processo. Eu acho que ficou claro para vocês que o Risk Assessment te dá essa visão, te dá a visão da maturidade. Importantíssimo isso, importantíssimo. Sem esses primeiros dois passos, joias da coroa e a maturidade em relação às joias da coroa, eu não faço absolutamente nada. Eu vou dar um tiro no pé. Então, fazer o pentest antes, fazer implementações de sistemas antes de você conhecer a sua maturidade, conhecer os seus riscos, seus cenários de ataque, senhores, é um tiro no pé, no meu ponto de vista, na nossa vivência, na nossa experiência e, em paralelo, né, seguindo as melhores práticas e seguindo aí a pesquisa que foi feita aí e o artigo que foi publicado pela Harvard Business Review, ok? Entendi. Oi? Não, o pessoal agradecendo. Ah, tá jóia então. Senhores, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aí nessa quinta-feira às 17 horas aí, né? Hoje o aperitivo foi mais curto mesmo, a ideia foi essa de dar só esse highlight aí para vocês. Muito obrigado então, senhores. Ok, forte abraço a todos aí.